Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Nós vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus, numa porção bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 em diante. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Mais uma palavra do nosso Deus. Nós vemos aqui no começo do verso 1 que Jesus estava falando, ensinando novamente aos discípulos, porque Jesus estava ali ensinando para que eles entendessem, para que eles recebessem Ele como o único Salvador e para que eles propagassem essa palavra. E esta palavra chegou até nós, porque muitos creram, porque os discípulos creram. E depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu, eles começaram a evangelizar, a pregar. E nós vemos aqui que Jesus estava falando dele mesmo. Havia lá em Israel uma porta que só as ovelhas passavam, outros não passavam, e elas reconheciam só a voz do pastor, não reconheciam a voz de outro pastor. E eles aqui não entenderam o que Jesus estava falando. Aqui no verso 3 disse: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Jesus estava comparando os discípulos, o ser humano, como ovelhas dele, aqueles que entregam a vida a ele. Aí eles não entenderam, não estavam entendendo, aí Jesus explicou. E no verso 8 diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
entrará e sairá e achará pastagem. Nós vemos ali no Salmo 23 que o salmista Davi fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me traz para pastos verdejantes, me leva para águas tranquilas. E o Senhor está falando aqui, que se alguém entrar por ele, passar por ele, conhecê-lo, saber o que ele está dizendo em sua palavra, ter o interesse de saber o que ele está dizendo em sua palavra, porque essa palavra é tão poderosa assim, que atravessou séculos e séculos, e Jesus falou que o mundo vai passar, essas coisas vão passar, os céus e a terra, mas as palavras dele não vai passar. E esta palavra está viva hoje e vai continuar viva até que o Senhor volte para arrebatar a sua igreja. E ele fala que quem entrar por ele será salvo. Quem entrar por esta porta será salvo. Esta porta que é o Senhor Jesus. Entrará e sairá e achará pastagem. Você vai achar alento para a sua vida. Você vai achar vitória para a sua vida. Você vai achar tantas maravilhas que é só conhecendo a Jesus e vivendo que você vai ver o quanto é maravilhoso. Não digo que não vamos nunca mais ter lutas, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também vencemos. Então essa porta é maravilhosa. Aí ele fala no verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós sabemos mesmo o que faz um ladrão. É o horror, ele mata, ele destrói. Mas aqui ele estava falando de Satanás, do diabo, que ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a família, ele quer destruir o ser humano que Deus criou. Mas Jesus fala que ele veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor nos oferece algo maravilhoso, que parece incrível, mas é maravilhoso. É somente experimentando, deixando o Senhor Jesus fazer a obra nele, fazer a obra na nossa vida, deixando Jesus falar conosco e falar: eu quero conhecer esse Deus tão maravilhoso, esse Jesus tão maravilhoso, que morreu lá na cruz, que ressuscitou, que está à direita de Deus, intercedendo por aquele que confia nele, intercedendo por nós. Eu sou o bom pastor, ele continua no verso 11. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É isso que ele fez, como nós já vimos nos textos passados. Quem já viu que essas mensagens do texto passado fala que Jesus deu a vida por nós. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Jesus nunca deixa aquele que acredita nele. Jesus nunca deixa aquele que acredita nele ao léu. Jesus sempre está conosco. Jesus sempre, ele fala na sua palavra, fala para os discípulos, fala para aqueles que acreditam nele: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele fala que o mercenário, ele foge, ele não tem cuidado com as ovelhas, porque ele está ali, mas não está fazendo o que é de acordo com a palavra de Deus. Mas no verso 14 ele afirma mais uma vez: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. É só o amor de Deus tão grande que pode dar a sua vida pelas ovelhas, que deixou a sua glória lá no céu para vir habitar com o ser humano e dar a sua vida lá na cruz do Calvário, que era uma morte terrível, mas era uma morte de maldição. E ele levou tudo isso no ombro dele, na vida dele, todos os nossos pecados, todos os nossos anseios que nos fazem mal, tudo aquilo ali o Senhor levou lá na cruz. E ele falou: eu dou a minha vida pelas ovelhas. E as ovelhas dele conhecem ele. E ele fala no verso 16: ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las e elas ouvirão a minha voz.
Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Quero frisar só o verso 16 de novo. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, do aprisco de Israel. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E esta ovelha pode ser eu, pode ser você, pode ser nós. Deus abençoe.